Vamos desenvolver um código-fonte na linguagem de programação C que declara uma variável do tipo matriz quadrada de n linhas por n colunas e, a seguir, marca os elementos desta matriz na diagonal principal com o número 1, na diagonal secundária com o número 2, o elemento que está no centro da matriz com o número 3 e os demais elementos serão 0. Então, vamos aqui nesse código que foi previamente implementado. Vejam que já temos declarado as variáveis I e J, que serão os índices de linha e coluna, respectivamente. A variável N, que representa o tamanho da matriz, que será fornecido através dessa ação de entrada de dados. Vejam que a entrada de dados será para um número inteiro e o valor da entrada de dados será armazenado no endereço da variável N. E a variável meio é a variável que vai receber a expressão que representa o ponto central, o ponto que está no meio da matriz. Então, vamos inicialmente declarar a matriz A de n linhas por n colunas. Então, a declaração de uma matriz, que é uma estrutura de dados bidimensional, faz-se usando dois pares de colchetes. No primeiro par de colchetes, define-se a quantidade de linhas e no segundo par de colchetes, define-se a quantidade de colunas que terá a matriz. Vamos calcular o meio da matriz através da expressão n dividido por 2. N é uma variável inteira, 2 é uma constante numérica inteira, então essa operação de divisão será a divisão inteira. Por exemplo, se n for 5, 5 dividido por 2 é 2. E vejo que 2 é exatamente o ponto que está no meio da matriz. Vejo o índice de linha 2 e o índice de coluna 2, o elemento é a posição central, a posição que está bem no meio da matriz. Para processar uma matriz, vamos precisar de duas estruturas de repetição. Na primeira, vamos usar a variável de controle I, que na matemática convenciona-se usar para indicar o índice da linha, e vejam que o índice da linha começa em 0, porque os vetores, as matrizes na linguagem C são indexados a partir de 0, portanto o limite final dessa estrutura de repetição é um valor menor do que n. Sendo n 5, então os índices serão 0, 1, 2, 3 e 4, ou seja, o último índice vai ser sempre um valor menor do que n, ou seja, igual a n menos 1. A segunda estrutura de repetição, vamos usar a variável j como variável de controle. Então, volto a insistir. Tanto o índice da linha como o índice da coluna começa em 0, tudo indexado em 0, e vai até o limite do valor menor do que n. Eu vou precisar de dois conjuntos de comandos de repetição. Então, o primeiro vai fazer o processamento propriamente dita, marcando os itens dentro da matriz, e o segundo vai mostrar os itens da matriz. Então, vamos aqui primeiramente implementar a saída de dados. Então, vamos emitir uma mensagem com a palavra matriz, dentro do parênteses, dois especificadores de formatos, que serão os índices, ou as dimensões da matriz. Então, é uma matriz de n linhas por n colunas. E esses valores vão aparecer, então, dentro do parênteses nessa ação de saída de dados. Então, o primeiro for ele vai ser responsável por percorrer todas as n linhas da matriz. E para cada linha, esse segundo for vai mostrar todos os itens da iésima linha. Então, eu vou fazer, antes de começar a mostrar os itens da matriz, eu vou usar o caractere pipe para fazer uma espécie de borda lateral esquerda. Aqui dentro desse segundo for, então, vou mostrar os elementos da matriz. A índice I, a índice J. Então, a denotação de um item na matriz faz-se dessa forma, também usando dois pares de colchetes. No primeiro, identificando o índice da linha,
e o segundo identificando o índice da coluna. Então, estamos fazendo referência ao elemento da iésima linha, jésima coluna. E finalizou uma linha, vamos novamente com o caractere pipe para fazer a borda lateral direita. Então, está pronto a saída de dados. Vamos aqui no processamento, então, atribuir a todos os elementos da matriz inicialmente o valor 0. Então, vamos testar essa situação. Então, vai pedir o tamanho da matriz nessa ação de entrada de dados. Eu vou dizer que o tamanho é 5. E vejo que na saída de dados, então, inicialmente mostra a mensagem da matriz e sua dimensão. Uma matriz 5 por 5. 5 vezes 5, 25 itens. Cada linha com 5 itens. E vejam que esse conjunto de instruções interno faz ou mostra os elementos da iésima linha. Inicialmente, o pipe, que faz a borda lateral esquerda. O comando for mostra todos os elementos da iésima linha. E finaliza com novamente um caractere pipe para fazer a borda lateral direita. E isso então vai ser repetido N vezes pelo primeiro for controlado pela variável de controle I, montando toda a matriz. Então vamos inicialmente verificar aqui o elemento que está no centro da matriz. Então aqui no primeiro conjunto de estruturas de repetição, vamos verificar, vejam que o I é 2 e o J é 2, exatamente o valor do meio quando o N for igual a 5. Então, a gente vai verificar se o índice da linha for igual ao meio e o índice da coluna for igual ao meio, nós estamos exatamente no meio da matriz, portanto, vamos colocar ali na posição IJ o número 3. Se não, vamos deixar os demais elementos com 0. Então, já conseguimos avaliar a primeira regra, verificando se o elemento pertence à posição exatamente do meio da matriz. Vamos lá. Matriz de tamanho 5, vejam lá, 3. Então, é exatamente o ponto central, sempre que o índice da linha for igual ao meio, sendo que meio é calculado por essa expressão, tamanho da matriz dividido por 2. Então, toda vez que o índice da linha e o índice da coluna for igual a meio, marcamos com 3. Se não, se. Agora vamos verificar os elementos da diagonal principal. Nos elementos da diagonal principal é possível observar que o índice da linha, por exemplo aqui 0, e o índice da coluna também 0, são valores iguais. Então, se o índice da linha for igual ao índice da coluna, é um elemento da diagonal principal. E aí a gente vai marcar esse elemento com o número 1. Vamos impurar. Vamos indentar aqui. Então está aqui a segunda regra. Índice da linha igual ao índice da coluna. Diagonal principal atribui 1 ao item. Opa, faltou ponto e vírgula aqui. E ele deu um erro de sintaxe. Agora vamos testar. Vamos testar com o número maior, 11. Então veja, uma matriz 11 por 11, está aqui o elemento central e é possível ver claramente todos os elementos da diagonal principal marcados com o número 1. Então, índice da linha igual ao índice coluna, diagonal principal. Terceira regra, a gente vai verificar um elemento da diagonal secundária. Então, índice de linha mais índice de coluna, vejam, 0 mais 4, 4. 1 mais 3, 4. 2 mais 2, 4. 3 mais 1, 4. Ou seja, sempre que o índice da linha mais o índice da coluna e 4 para um N5 é sempre o valor de N menos 1. Então, toda vez que o índice da linha mais o índice da coluna for igual ao tamanho da matriz menos 1, trata-se de um elemento da diagonal secundária e a gente vai atribuir 2. Então, completa as 4 regras. O elemento no centro, o elemento diagonal principal, o elemento diagonal secundária e os demais elementos 0. Vamos lá. Vamos testar, ver se a situação exatamente como está demonstrado aqui no slide. Elementos da diagonal principal, 1. Essa é a regra.
elemento no centro, 3. Essa é a regra. Essa regra, elementos da diagonal secundária, aqui, e os demais itens, 0. Então, vamos testar com um número um pouco maior. Vamos supor, tamanho da matriz 11. Está lá. Elemento no centro, primeira regra. E vejam que esse ponto ele é coincidente. Ele também é da diagonal principal e também é da diagonal secundária. Mas como a regra que verifica se o elemento está no meio é a primeira, então é o 3 que vai ficar ali no meio da matriz. Diagonal principal, sempre que o índice da linha for igual ao índice da coluna, a diagonal principal coloca 1. Diagonal secundária, sempre que o índice da linha mais o índice da coluna for igual a n-1, 2. E os demais itens da matriz, 0. Muito obrigado.